Olá, vamos fazer hoje a aula sobre preparo de amostra para análise de cátions. A aula sobre preparo de amostra para análise de cátions, nós recebemos aqui amostras desconhecidas, no qual nós vamos fazer então o preparo delas para fazer uma posterior análise. Nessa aula, o objetivo não é fazer a análise qualitativa, é apenas o preparo da amostra. Então, no caso, nós iremos fazer o preparo dessa amostra e a primeira coisa, é muito importante você observar as características da amostra, como, por exemplo, o aspecto físico, se é um sólido ou um líquido. Existem também amostras de gás, mas não é o caso para essas análises. Nós temos que observar também a questão da coloração. Então, nós temos nessas 5 amostras que nós vamos trabalhar, a primeira amostra, que é um sólido de cristais de cor azul. A segunda amostra é um sólido de aspecto de um pó bem fino de cor esbranquiçada. A amostra número 3 são cristais de coloração branca. A amostra número 4 é um pó muito fino de brilho metálico cinza escuro. E a amostra número 5 é um pó fino de brilho metálico de uma coloração castanha. Essas amostras vão passar por uma série de preparações para que nós possamos fazer então as análises. Nós temos que seguir sempre em todas as análises para análise de cátion a seguinte maneira. Primeiro, ao receber a amostra, nós vamos triturá-la em almofariz com auxílio de pichilo para que ela tenha tamanhos de grãos bem pequenos e homogêneos. Como nós aqui recebemos uma amostra que é um reagente de laboratório, não vai ser necessário fazer isso. Mas suponhamos que eu tenha recebido uma amostra de solo, algum mineral, algum tipo de amostra totalmente desconhecida, inclusive sua origem, e eu queira determinar a presença de um determinado cátion. Então é necessário fazer esse processo de triturar e homogeneizar. Em seguida, essas amostras devem ser pesadas com uma massa de 0,5 grama, que é a mesma coisa de 500 miligramas. Essa massa, então, vai ser quarteada, separada em 4 partes, e cada fração dessa vai ter em torno de 0,125 gramas. Após feito isso, nós vamos passar essas frações para tubos de ensaio ou beckers. No caso do nosso procedimento, usaremos tubos, porque o nosso banho termostatizado já tem o suporte para tubos. E vamos tentar fazer o processo de solubilização, no qual sempre você vai tentar solubilizar essa amostra com um volume de 2 ml do solvente. E aí nós temos que seguir uma escala de solventes, no qual nós utilizaremos, a princípio, a água nas condições ambiente, temperatura ambiente. Caso tenha solubilizado em água, é o ideal, porque a água é considerado solvente universal, não é porque ele dissolve tudo, mas porque seria o melhor solvente possível. Porque os íons da própria água não vão interferir na análise dos cátions. Se caso eu dissolva em um ácido ou em um outro tipo de solvente, pode ser que exista a presença de íons que vão interferir na análise. E a água, então, tendo apenas o íon H+, e o OH-, nós podemos fazer essa análise com mais precisão. Se caso a amostra não solubilizar em água, na temperatura ambiente,
essa amostra vai ser levada então a um banho termostatizado para que seja aquecido, esperando um tempo de em torno de 3 minutos, com agitação. Caso não solubilizou em água, nem a temperatura ambiente, nem a quente, essa amostra então deve ser descartada. Caso tenha pouca amostra, você pode aquecer a água para que ela vaporize e tenha novamente o sólido seco. E em seguida você vai passar para o próximo solvente, que é o ácido clorídrico. E aí a gente faz sempre na mesma questão. Colocamos o ácido clorídrico 3 mol por litro na temperatura ambiente, não deu temperatura com aquecimento. Não diluiu no ácido clorídrico 3 mol por litro, passamos para o ácido clorídrico 12 mol por litro. Caso também não tenha dado, vamos para o ácido nítrico, da mesma maneira. Primeiro com o ácido nítrico 3 mol por litro, posteriormente com ácido nítrico concentrado, que é 16 mol por litro. E por último, se caso não tenha dissolvido em água, nem ácido clorídrico, nem ácido nítrico, utilize-se uma mistura dos dois, que é chamada de água régia, que é a mistura no qual você tem uma proporção de 1:3. 1 de ácido nítrico para 3 de ácido clorídrico. Isso é a chamada água régia. E os dois ácidos concentrados. Então vamos fazer o processo de quarteamento e a solubilização dessas amostras. O objetivo dessa aula de hoje é somente esse. As amostras então pesadas com a massa de 0,5 gramas foram quarteadas de uma forma visual com a espátula. Então você parte essas amostras em 4 partes iguais. E agora nós vamos passar então uma fração desse quarteado para um tubo de ensaio. Então, com as amostras que foram quarteadas, colocado então sua fração num tubo de ensaio, nós vamos agora encontrar o solvente adequado. Como foi dito, nós vamos iniciar naquela sequência. Primeiro com a água na temperatura ambiente. O volume de 2 ml, sempre de 2 ml. Coloque então a água e faça a agitação para ver se vai solubilizar. Bom, aqui a gente já percebe que está solubilizando, só preciso mais agitação. Então essa substância vai dissolver na temperatura ambiente. Uma coisa importante, o sal era azul, então a mistura formou uma solução de cor azul. E como que eu sei que está solúvel ou não? Pela transparência. Observem que é possível visualizar através do líquido. Ou seja, a luz atravessa o líquido. Se caso não tivesse solubilizado, a mistura ficaria turva. Então aqui eu encontrei o solvente. Então a minha amostra já está pronta para análise. Então essa amostra número 1 solubilizou em água na temperatura ambiente. Agora eu vou fazer o mesmo para a amostra número 2. Então eu vou pegar aqui 2 ml de água e vou colocar na amostra número 2. E aí vou homogeneizar. Aqui solubilizou a amostra? Não solubilizou. Aí alguém pensa, mas eu não estou vendo duas fases. Mas dá para perceber nas paredes do frasco o pó, que são grãos que não estão dissolvidos. Na verdade, o que formou aqui foi uma suspensão das partículas sólidas na água. E está observando que é turvo, que eu não consigo ver através da mistura, é porque a luz bate nessas partículas e é refletida. Então a luz não consegue atravessar a mistura. Então não foi solubilizado. Então nós vamos levar aqui e colocar para aquecer. O banho termostatizado, também popularmente chamado de banho-maria,
está então aquecendo. Nós deixamos aqui por cerca de 3 minutos na temperatura próxima à fervência. Bom, como eu já sei que não vai solubilizar e nós temos um tempo curto, vamos adiantar. Então a segunda amostra não solubilizou em água, então nós vamos fazer agora com ácido clorídrico 3 molar. Então 2 ml e vou adicionar aqui na mistura. Aqui observou-se o desprendimento de um gás, que já é o indício da solubilização. Então está dissolvendo e liberando um gás. Dá para observar então essas bolinhas de gás que estão saindo aqui na mistura. E assim que as bolhas foram totalmente dispersas, nós vamos conseguir ver através da mistura. Então a amostra número 2, ela solubilizou em ácido clorídrico 3 molar. Bom, vamos para a amostra número 3. Vamos colocar então aqui 2 ml de água. 2 ml de água. Então ela solubilizou facilmente em 2 ml de água. Então a amostra número 3 solubilizou em água em temperatura ambiente. Bom, agora a amostra número 4, eu tenho que seguir aquelas ordens. Colocar em água, temperatura ambiente, água quente, ácido clorídrico 3 molar, depois ácido clorídrico concentrado. Vamos colocar o ácido clorídrico então, 2 ml. Bom, podemos observar que está tendo uma liberação de bolhas, indicando a solubilização, que a reação está acontecendo. Então ele está solubilizando a temperatura ambiente. Se eu deixar aqui por muito tempo, provavelmente vai solubilizar nas condições ambientes. Se eu caso eu queira acelerar o processo, eu posso tanto colocar no aquecimento quanto aumentar a concentração. Então eu vou repetir esse procedimento pegando outra fração desse e vamos colocar o ácido mais concentrado para que a gente possa ver a reação mais rápida. Mas ele aqui está parcialmente solubilizado. Algumas análises têm que ser feitas de forma que a solubilização seja parcial mesmo, porque alguns determinados elementos eles têm uma solubilidade bem baixa. Então eu vou pegar a amostra e vou adicionar aqui o ácido clorídrico concentrado. Agora dá para ver que intensamente a reação está acontecendo, com grande liberação de gás. Então aqui a reação está acontecendo bem intensamente. Mas eu posso considerar então para a amostra número 4 que a solubilização foi feita em ácido clorídrico 3 molar. Bom, a última amostra, que é essa amostra de cor meio castanha, nós vamos direto à solução que eu sei já o resultado, só para poder adiantar. Então nós vamos colocar o ácido nítrico 3 molar. Bom, a solubilização também está acontecendo, mas de uma forma mais lenta. Vamos fazer da mesma maneira. Vamos agora fazer a adição
do ácido nítrico concentrado em outra fração dessa amostra. Eu vou até levar o suporte para dentro da capela exaustora, porque o desprendimento de gás aqui é um pouco mais intenso e o gás que vai ser formado é um gás que é ligeiramente tóxico. Bom, então eu peguei aqui uma fração do sólido aqui assim, ó, deixa eu mostrar melhor. Tá aqui o sólidozinho, a amostra de cor castanha. E eu vou adicionar o ácido nítrico concentrado. Bom, então a reação aconteceu de uma forma muito intensa. E eu fiz meio de propósito num tubo pequeno para poder transbordar, mas o ideal é você usar um tubo maior nesse caso. Dá para perceber aqui um gás de cor castanha, que é o óxido nitroso, e vai formar ali uma solução de cor esverdeada, que é o cobre, no caso esse sódio é o cobre, o nitrato de cobre.